Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa da democracia e pela reconstrução nacional. Alegrias. Mas como alegrias? Quando daqui do outro lado do Atlântico eu olho para o Brasil, eu sou tomado por uma profunda tristeza. A tristeza de ver que os generais do Exército Brasileiro, desde 1871, a primeira questão militar levantada por Hermes da Fonseca, irmão do Marechal Deodoro da Fonseca, desde 1871, o Exército Brasileiro se acha no direito de tutelar a República e o povo brasileiro. Parece que não aprenderam nada. As declarações do general Mourão, do general Vilas Boas, do general Paulo Chagas, são todas declarações golpistas, antidemocráticas, que visam a instabilidade do sistema democrático no Brasil, que não colaboram em nada para o crescimento da nossa república, das instituições republicanas, da cidadania, dos direitos do cidadão. Em torno dele, as vivandeiras de sempre. Assim como as vivandeiras republicanas em 1887, 1888, 89, cercando o Marechal Deodoro, que mal se conseguia colocar em pé, mas ainda assim saiu à frente da tropa para satisfazer o desejo republicano, as vivandeiras de hoje também se colocam, solicitando ao Exército Brasileiro um golpe contra a democracia, mais um golpe entre as dezenas de golpes praticados pelo Exército e pelas Forças Armadas Brasileiras contra a democracia, contra a vigência republicana. Chega-me uma foto de uma senhora enrolada na bandeira brasileira, ajoelhada, implorando salvação a dois soldadinhos do Exército, que riem da situação patética. E é patética a situação. A responsabilidade desses generais, dessa oficialidade, desses comandos militares é muito grande. Estão levando o povo à histeria. Não só no Brasil, por onde Lula passa. Aqui em Portugal tentaram, esta noite, invadir a casa do primeiro-ministro. Militantes de extrema-direita tentaram invadir a casa do primeiro-ministro. Foram repelidos pela polícia. Não tem limite. O fascismo brasileiro, como todo fascista, não conhece limites democráticos de respeito, de diálogo. É profundamente triste. Triste Brasil, tristes militares. Agora, se for a nossa sina de continuarmos mais um século à mercê dos golpistas militares, com as vivandeiras golpistas em torno dele, é o karma brasileiro que tem que ser pago. O que pretendem? Mourão Filho veio... Mourão Filho não, Mourão. Mourão Filho era outro general. Mourão, general Mourão, vem a público dizer que o Brasil vive um estado de exceção. Por quê? Baseado em quê? Se há um estado de exceção, são os caminhoneiros bloqueando as rodovias, pagos, financiados por empresários, a serviço do que há de mais obscuro na República Brasileira. Se há um estado de exceção, são oficiais generais se pronunciando a favor de um golpe, claramente conspirando. Um golpe para quê? Vão fazer o quê? Vão derrubar o governo que se finda daqui a 45 dias? Para colocar o quê no poder? Um general? De novo? Na luta contra o comunismo, há 60 anos o papo era esse, não mudou nada o papo. É terrível. É muito triste. Mas é triste não por medo, é triste não por revolta, é triste ver uma nação despenhar-se desta forma. Famílias divididas, amigos divididos. E quem trouxe essa divisão? Exatamente o fascista. Exatamente o louco, o agitador de primeira classe na linha do Exército, o tenente, capitão reformado Jair Messias Bolsonaro. É o próprio demônio trazendo mais uma vez a divisão social no Brasil, a divisão familiar, a divisão fraterna. E alimentado por golpistas profissionais às custas do erário brasileiro. Isto não vai bem. A violência com que os manifestantes aqui em Portugal tentaram entrar na casa do primeiro-ministro, António Costa,
É uma coisa de uma falta de respeito até da cultura portuguesa. Não compreendem o Estado democrático português estabelecido com a Revolução dos Cravos. Agem com a grossura dos fascistas, que não respeitam limite em lugar nenhum do mundo. É de uma tristeza profunda ver o Brasil dividido, a nação dividida, a nação em suspense, e generais, oficiais de alta patente, colaborando para isso. Colocando lenha na fogueira e, naturalmente, trabalhando nos bastidores. Quando se lê a reportagem, quando se lê o artigo de Raimundo Magalhães Júnior, jornalista Raimundo Magalhães Júnior, sobre o que foi a conspiração de 1889 para depor a monarquia, a gente vê que os métodos são os mesmos, mais de 100 anos depois. Os conspiradores têm prazer de conspirar contra a democracia, contra a ordem estabelecida, contra o sistema. Parece uma brincadeira utilizando armas de verdade, poder de fogo, apelando sempre para as Forças Armadas que se prestam sempre a este serviço. Então eu digo, se isto for o karma do Brasil, que seja assim. 100 anos mais, ou mais. Quando que os militares vão aprender a se retirar da cena dominante no Brasil e a obedecerem à sociedade civil? Independente de sociedade civil que tenhamos. Ah, mas tem corrupção, que se aprove, que se procure, que se use as instituições para combater a corrupção. Agora, cada vez que não se concorda com um desfecho democrático, vai-se às ruas, apela-se às tropas, levanta-se a armada contra o estabelecido, contra a lei. Um país de 220 milhões de habitantes vivendo uma brincadeira dessa, porque é uma brincadeira. É uma troça que esses generais golpistas praticam. Irresponsavelmente com a nação brasileira. O Brasil já está no chão. Os índices nossos de qualidade humana, economia, já estão abaixo de índices da Somália e de outros países. Querem o que mais? Nos expor ainda mais ao ridículo. É triste, é muito triste, meus amigos. Que a gente possa encontrar o caminho da pacificação, da socialização, do diálogo. Que os militares não embarquem em mais uma aventura golpista. Que se atenham a cumprir a Constituição. E que a unidade nacional seja mantida. Porque o resto é golpe, é luta fratricida, é mais uma vez o exército, a marinha brasileira, passando por cima da lei, passando por cima de tudo, impondo sua vontade, a vontade de sua nata, da sua hierarquia estratificada. É lamentável. Ninguém solta a mão de ninguém. Se tivermos de passar por isso, vamos passar por tudo isso, sim, com alegria, mas também com uma grande tristeza na alma. Tristeza por ver o baixo nível da cidadania brasileira, o baixo nível da oposição. Desde ficar de joelhos diante de 2 soldadinhos clamando, à porta de um quartel gritando: socorro, exército brasileiro, socorro, por favor, venham nos salvar do comunismo. Enquanto os generais que sabem, que são responsáveis, que conhecem a estrutura de poder, se divertem manipulando esta população desavisada e ignorante. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.